Oi, gente, boa noite. Estamos na área e o Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo. Com a presença de um público de 57.323 torcedores, o tricolor sofreu, mas conseguiu vencer o Ceará e se manteve na liderança do Brasileirão. Veja como foi a partida na reportagem de Fernando Gavini. Era preciso uma vitória não só para se manter líder, mas também para saudar a torcida, que outra vez encheu o Morumbi. 57 mil torcedores, o terceiro maior público do Campeonato Brasileiro. Um dia que tinha tudo para ser feliz. O líder contra o penúltimo, não tinha como dar errado. Só que um torcedor do São Paulo, nascido e criado nas categorias de base do clube, estava no gol adversário. No ano de 2005, se eu não me engano, eu morava aqui debaixo da arquibancada antes de abrir o CT lá de Cotia, que todos conhecem. Eu morei aqui 6 meses. Minha mãe sempre sonhou me ver jogando no Morumbi. Hoje foi como adversário, mas pode ter certeza que tá me esperando ali fora, tá muito feliz por eu ter realizado esse sonho dela. Apesar de São Paulino de coração, Everson fez de tudo para impedir a vitória tricolor. A cada defesa do goleiro, a empolgação inicial da torcida foi se transformando em preocupação. O fantasma do empate contra o Paraná voltou a assombrar. O São Paulo teria dificuldades para vencer as lanternas? As dúvidas foram embora quando Bruno Pérez, enfim, conseguiu superar Everson. A equipe se comportou muito bem, mostrou desde o início qual era o resultado que nós queríamos e feliz por poder fazer o gol e poder comemorar com quase 60 mil pessoas, uma coisa importante e única. O gol de Bruno Pérez não apagou a grande atuação que Everson teve na manhã deste domingo. Mas o goleiro, que usa a camisa 01 em homenagem a Rogério Ceni, teve a chance no finalzinho do jogo de repetir os grandes momentos do ídolo no mesmo estádio em que ele tanto brilhou. Era o último lance da partida. Falta para o Ceará. Everson foi para a bola como o Rogério Ceni costumava fazer, mas a bola foi para fora. Tive também essa oportunidade de ter batido uma falta. Não peguei tão bem na bola, mas só tenho a agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade de vir aqui, ter voltado e ter tido até a oportunidade de ter feito um gol aqui. Sorte de todo o resto da torcida do São Paulo, que pôde comemorar mais uma vitória e a manutenção da liderança do Brasileirão. Acho que foi um bom jogo. Eu gostei de São Paulo. Acho que merecimos alguna cosa más. En el primer tiempo perdimos muchas situaciones y acho que ninguém puede dudar de que fue un triunfo merecido y que si alguien tenía que ganar hoy fue São Paulo. São Paulo tiene identidad, a torcida ve, vocês ven que São Paulo joga de un jeito, siente y você no se sorprende con lo que ve dentro del campo. Y eso estoy feliz porque fue una de las primeras cosas que eu falei cuando asigné aquí el contrato, que quería que São Paulo se identificase con todos y eso estamos logrando. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Boa noite, você acompanhando o Gazeta Esportiva. O São Paulo fez lição de casa, se não foi uma partida empolgante. O São Paulo teve um adversário complicado, apesar do Ceará estar na parte baixa da tabela. O Lisca montou uma retranca muito grande, o gol saiu no segundo tempo. O São Paulo buscou, foi intenso, teve as suas dificuldades. E eu repito, o São Paulo está cumprindo a lição de casa, exceção feita ao jogo contra o Paraná. O São Paulo tem buscado resultados importantes porque tem um nível de adversários numa sequência mais favoráveis e está somando pontos. Daqui a pouco virão adversários de um nível um pouco mais complicados para o São Paulo, mas é importante que se acumule a gordura agora. O Aguirre está fazendo, no meu entendimento, um belíssimo trabalho. É um treinador que tem deixado o conservadorismo de lado. Isso é muito importante. Foi assim já na vitória contra o Corinthians, quando ele apareceu com o Reinaldo jogando pelo lado esquerdo um pouco mais adiantado. Ontem também ele usou o Bruno Pérez um pouco mais à frente, o que a gente não vê de uma forma costumeira nos treinadores do Brasil. Então ele demonstra que tem o grupo nas mãos, sabe o que está fazendo e está jogando de olho com o regulamento. E o mais importante, o São Paulo está única e exclusivamente focado no Campeonato Brasileiro, porque só tem essa competição. Isso é algum demérito? Não. O São Paulo está brigando por um dos campeonatos mais importantes do país. Boa noite, Flávio.
Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michel, amigos do Gazeta Esportiva. Boa noite. O São Paulo cumpriu. Ele não terá realmente vida fácil, mesmo com essas equipes menores que ele está enfrentando. Domingo é o Fluminense e vai ter dificuldade também. Fluminense que está lá embaixo, né, mais para baixo que para cima. Normal, porque os times vão se defender por aqui e tal e tentar alguma coisa no contra-ataque. Não terá o Everton no domingo, que está suspenso, é uma perda considerável, mas o Fluminense não vai ter o único jogador que ele tem mesmo de verdade, que é o Pedro. Né? E se você me permite, Flávio, já que você citou o Everton aqui, só atualizando, né? O Everton são 3 semanas fora com essa lesão muscular. Hoje pela manhã na reapresentação ainda tinha essa dúvida, o resultado saiu agora no finalzinho da tarde, e o Everton vai ficar de fora, não à disposição do Aguirre, por 3 semanas. 3 semanas vai dar uns 4, 5 jogos. Né? Por aí. Então, é um jogador importante. Há opções, não do nível dele. Para mim, ele tem sido, está entre os 3 melhores jogadores de São Paulo. Na maior parte dos jogos, o melhor, ele, o Nenê e o Diego. Ontem o Rojas foi muito bem. É um jogo duro, um jogo pegado. E a fase está boa. A fase está realmente boa. Tem que aproveitar para fazer pontos. Bom, e o Santos fez prevalecer o mando da Vila Belmiro, venceu o Bahia por 2-0. Resultado fez a equipe do técnico Cuca subir uma posição e terminar a rodada na 12ª colocação com 24 pontos. Vamos ver aí a reportagem com o Adriano Dolfi. A Vila Belmiro recebeu bom público, mas foi o Bahia que começou melhor. Aos 7 minutos, Zé Rafael cruzou e Edgar Júnior, sem goleiro, perdeu um gol incrível. Aos 20, Dodô bateu falta e levou perigo. Em outra cobrança de falta, foi a vez de Lucas Veríssimo cabecear nas mãos do goleiro Anderson. O Bahia tentou com Zé Rafael e Vinícius antes de ir para o intervalo. No segundo tempo, Cuca colocou o Brian Ruiz em campo e o Peixe melhorou na criação. Aos 11 saiu o gol. Foi um golaço do paraguaio Derlis Gonçalves. Aos 14, o auxiliar assinalou impedimento no gol de Gabriel. O time de Salvador tentou empate aos 26 com Vinícius. Mas num contra-ataque armado por Sanches e Derlis, Gabriel recebeu livre para fazer o segundo e dar um caloroso abraço no técnico Cuca. Eu fiz o que eu devia fazer. Cobrei o Gabriel, expliquei para ele que ele tinha que se posicionar melhor. A atitude dele hoje é diferenciada, ele está ocupando um espaço do campo que ele produz mais e tem um desgaste menor, ainda tem a evoluir. Então a gente está conversando muito e ele está respaldado também pelos companheiros. Hoje ele é um líder, né, do grupo, desse jovem grupo. Hoje ele foi nosso capitão, merecidamente também. E está com um alto astral, está vivendo um momento bom, tomara que fique assim pelo menos até o final do ano, né, e que melhore ainda mais. Flávio, o Cuca está colocando o Santos no eixo, né? É muito natural no começo do trabalho do Cuca em outras equipes, foi assim no Atlético, foi assim no Palmeiras também, ele teve dificuldades no início. Amargou uma série de derrotas. No Santos também teve essa dificuldade, não tinha tempo para treinar, não é uma crítica ao Cuca, e aos poucos ele vai dando cara a esse time. Já são 2 vitórias, o Santos tem até um jogo a menos que os demais participantes, e se você olhar para a tabela e acrescentar essa possibilidade de mais 3 pontos, o Santos vai para uma posição, se não a ideal, mas uma posição um pouquinho mais confortável. O Cuca é um belíssimo treinador, o Santos tem um elenco de médio para bom, um elenco que tem que produzir, não estava produzindo, e acredito que nas mãos do Cuca o Santos tende a crescer na competição. Interessante essa colocação dele com relação ao posicionamento do Gabriel, porque é um jogador que está devendo, e está precisando começar a pagar a dívida, e a dívida dele, um cara que faz gol, a dívida é fazer o gol, não tem outro jeito, né? E esse detalhe de posicionamento é onde pode fazer diferença. O Cuca foi um bom jogador, ele não era atacante não, ele era um meia. Na época era meia ponta de lança que chamava, né? Vinha de trás, batendo e tal. Mas ele conhece muito a posição. Era o cara que tinha visão do jogo, né? Sim. Pela posição que jogava. Ele metia a bola para o atacante, para o centroavante. E isso facilita para ele que é treinador, né? Sim. Então é importante. E esse Paraguai fez um gol sensacional. Golaço, né? Foi o gol mais bonito da rodada. Muito bom. Ele é bom jogador. O Santos trouxe bons jogadores. O
O Brian Ruiz é bom jogador, o Carlos Sainz é bom jogador. Ah, mas o goleirão também... E a gente cai no imediatismo do futebol, e o próprio Jair Ventura, quando demitido, ele deu uma entrevista e falou, agora que os reforços chegaram, não é? Eu não vou poder usufruir disso. Isso é uma coisa ridícula, né? Essa coisa de demissão é incompetência dos cartolas. Falando nisso, daqui a pouco sai o resultado lá da Conmebol, que é uma entidade ridícula. Eles vão fazer de conta que eles estão julgando. Está tudo resolvido já. O que vai ser, Flávio? Provavelmente o Santos perde os pontos. Não acredito. O julgamento está acontecendo nesse momento, mas está tudo fantochada, como dizem os portugueses. Eles já saem com tudo pronto. Ou se armou um esquema e já absolve, e aí eles só interpretam lá, mas a maior possibilidade é que o Santos vá perder os pontos. Amanhã, estádio lotado, a torcida comprou ingresso por um 0-0 e vai ter um 3-0. Então é muita palhaçada, coisa muito ridícula, incompetência do Santos, é verdade. Sim. Agora vamos ver se eles conseguem fazer algum chaveco lá para mudar, mas acho muito difícil. Vocês acham que o Santos foi incompetente e não sabia? Muito. Ou vocês acham que o Santos sabia e foi no que estava escrito no site da Conmebol? Incompetente. Eles não sabiam? Nada, sabe nada. O pai fez uma consulta superficial, a Conmebol é outro lixo também, que não sabe nada, e aí tinha um dedo duro que entregou para o Independiente, provavelmente atrás de grana, falou, me dá X que eu te... Que é assim que funciona, né? E eu tenho uma informação privilegiada aí e tal. E aí acabou. Provavelmente alguém de dentro da própria Conmebol deu essa informação, sabe aquela coisa? E leva uma grana. É tudo picaretagem. Agora, o Santos é incompetente. Isso aí não tira a incompetência do Santos. Foi o que eu disse a semana passada aqui com o Celso. O Santos tem a sua parcela, mas é uma esculhambação a Sul-Americana, né? Um torneio que você não tem acesso para saber se o jogador tem ou não condição legal. Isso era o básico. Devia existir uma ferramenta disponibilizando para os clubes saber a condição do jogador. Acabava essa bobagem. Esse site da Conmebol é isso. Teoricamente não é isso? Não é lá que eles têm que consultar? Imagino que sim, mas falaram que não. Ou seja, esculhambação total. A gente volta a falar daqui a pouquinho da rodada do Brasileirão, mas antes nós abrimos espaço para a enquete dessa segunda-feira, que envolve 2 clubes paulistas na Libertadores. A gente vai ter um Palmeiras e Corinthians, será? Nas quartas de final da Libertadores, yes or no? Lembrando que para isso acontecer, basta o Coringão se recuperar da derrota por 1-0 para o Colo-Colo na quarta-feira em Itaquera e o Palmeiras segurar a vantagem que conseguiu no Paraguai contra o Cerro Porteño na quinta-feira lá no Allianz Parque. Então dê o seu voto lá no site gazetesportiva.com. Teremos... O Corinthians precisa de 2 ou mais gols de diferença. Ai, meu Deus. Vitória por 1-0, repetindo o placar em Santiago, decisão nos pênaltis. O Palmeiras vem para o jogo da volta na quinta-feira, uma vantagem de 2-0. No palpite, está todo mundo nessa torcida, vamos colocar que sim. Mas o Corinthians tem uma tarefa árdua pelo que vem produzindo. Vamos ficar com sim pela enquete. E aí, Fábio? O time do Colo-Colo tem uma média de idade superior a 30 anos. Se meter uma correria, dá para chegar legal. Não tem nada o time do Colo-Colo, é muito ruim. Tanto que o melhor em campo lá foi o Valdívia. Valdívia, primeira vez que ele passou pelo Palmeiras, foi muito útil. Na segunda já foi uma enganação. Ele é um enganador, a gente sabe disso. Agora, é um enganador hábil, você tem que encostar no cara e tal. Você não é casado solteiro, pô, o barrigudo sabe jogar bola e vai jogar. O cara mete uma bola ali e pode decidir. Tem que encostar no cara. Tem nada. Se o Colo-Colo faz um, o Corinthians tem que fazer 3. Olha a dificuldade que é do Corinthians. Dá pro Corinthians ganhar o jogo. Ele é melhor. É nível de Colo-Colo, um pouquinho acima, né? O time do Corinthians é ruim pra caramba também. Mas é nível Colo-Colo, um pouquinho acima dá pra ganhar. E o Palmeiras já se classificou, né? O Filipão tá segurando, mas, pelo amor de Deus, né? Aí não é nem time alternativo. Se puser 6 titulares e 5 cones, se classifica do mesmo jeito. Bom, vamos torcer pro Coringão, né? Que sábado faz 38 anos, faz aniversários, né? E depois já pensou um super clássico desses? Vai ser maravilhoso. A gente aproveita essa enquete para acionar a nossa câmera aberta. Você veio aqui falar com a gente? Espaço do Gazeta Esportiva para o torcedor dar opinião sobre esse e outros assuntos. Você é o nosso comentarista aqui. O Fernando Gavini está lá no comando hoje do quadro. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Flávio Prado. Falamos aqui da Avenida Paulista. Segunda, quarta e sexta tem o câmera aberta aqui no Gazeta Esportiva. Está aqui o Felipe, torcedor do Santos. Felipe, a pergunta é, Corinthians e Palmeiras passam das oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores e se enfrentam nas quartas? Olha, eu acho que passa sim, pelo menos o Palmeiras, né, que tem um elenco recheado de craques, praticamente 2 times, né, mas eu torço muito para que seja uma final Santos e Palmeiras para reinventar aquela
Copa do Brasil que o Santos acabou perdendo e trazer o título para Vila Belmiro. Fazer a vingança na Libertadores, é isso? Com certeza, ainda mais um título tão importante, né, da Sul-Americano. Agora conta pra eles por que você me procurou aqui, por que você tá preocupado? Olha, eu estou andando aqui na Paulista, estou fora de casa, eu queria saber sobre o julgamento do Carlos Sanches. O que aconteceu? Tá rolando ainda, viu, Felipe? Tá rolando, a coisa ainda vai desenvolver, vamos ver o que vai acontecer. Opa, tô torcendo para um desfecho positivo para terça-feira, né? O Pacaembu estará lotado pro time ir lá, alavancar e conseguir uma vitória que seja, né, o caminho pro título. Você comprou o ingresso? Olha, infelizmente acabou o ingresso, mas eu tô na procura. Se tiver aí, eu tô indo. Beleza, obrigado, Felipe. Deixa eu chegar aqui, tem o Luiz, que é São Paulino, óbvio, né, vestido aí, líder do Campeonato Brasileiro, tá feliz da vida. Falando a nossa pergunta, Corinthians e Palmeiras passam na Libertadores e se enfrentam nas quartas de final? Acredito que passa sim, os dois times têm muita competência para isso e eles se encontram sim, vai ser uma batalha espetacular, meu. Mesmo o Corinthians tendo perdido o primeiro jogo fora de casa, Palmeiras vai reverter. Você acha que reverte? Reverte sim, pô. O time deles, eles estão focados na Libertadores, não muito no brasileiro, né? Então eles revertem sim essa situação. Agora você como São Paulino, vendo essa disputa toda, todos os times que estão envolvidos ainda brigando por Libertadores e Copa do Brasil, é uma vantagem para o São Paulo não ter que disputar nenhuma dessas competições, tá só focado no brasileiro? Cara, não é uma vantagem, meu. Queria muito que o São Paulo tivesse nas outras competições. Infelizmente a gente acabou não disputando a Libertadores esse ano, só que ano que vem é a gente com certeza campeão do Brasileirão, não tem dúvidas. E Copa do Brasil acabamos saindo também, infelizmente. Ano que vem a gente vai chegar arregaçando, com certeza. Beleza, obrigado, Luiz. E agora esse aqui que eu quero mostrar para vocês é o Irineu Pacheco. Ele chegou aqui na Avenida Paulista às 5 horas da tarde e estava esperando até agora justamente para participar do Câmera Aberta, não é isso, Irineu? Correto. É um prazer. Eu, primeiramente, gostaria de fazer uma pergunta para o Flávio Carlos. Então, antes de você fazer a pergunta para o Flávio Prado, responde a nossa. Corinthians e Palmeiras passam das oitavas de final e se enfrentam nas quartas de final da Libertadores ou não? Ou só um passa? O que você acha? Qual é a tua opinião? Eu acredito que só o Palmeiras passa. Corinthians não? Não, de forma nenhuma. Não tá jogando bola pra ele? Não, o Corinthians tá fora. Não tem time pra chegar, não. Você é o quê? Torce pro São Paulo? São Paulo, é claro. Tá feliz da vida? Vai São Paulo, né? É claro. Então faz sua pergunta lá pro Flávio Prado responder. Não, Flávio Prado, eu gostaria de saber o clube que você mais torce mesmo, além da Ponte Preta, né? Você não acredita que ele seja Ponte Pretano, é isso? Ele é Ponte Pretano. Mas você acha que não é o único time? Não, ele tem, acho que tem algum no coração dele, acho que é São Paulino, né? Flávio, responde aí pro Irineu Pacheco, Flávio. Oi, Irineu, que prazer falar com você, um abração. O time que o Guardiola estiver dirigindo. No sábado eu acordei 8 da manhã para ver o Manchester City jogar. O time do Guardiola é o time que eu mais torço, porque a Ponte Preta ultimamente está uma lata de lixo. Então é esse o time. Mas teu time tá bem pra caramba, viu, Irineu? Vai longe. E a fonte de Irineu furada? Não, você viu que ele torce pro Manchester City agora. Agora o Osmar Garrafa é São Paulino, né? E aí, ele Garrafa? Responde aí, Garrafa. Não, meu coração é do Londrina, do Tubarão. Opa. O Osmar Garrafa, eu tive o prazer de conversar com ele já pessoalmente no estádio do Canindé uma vez. Ele não tá lembrado, mas eu conheci ele pessoalmente. E você também queria mandar um recadinho pra Michele, é isso? A Michele, um grande abraço pra ela, um beijo pra ela, ó. Ela que lindo, beijo pro senhor, viu? Michele, a garota da Moca, né? Viva a Moca! É a garota da Moca. Agora, só pra vocês saberem, hoje foi o único dia que você não assistiu Gazeta Esportiva, né? Porque teve que vir pra cá. Não, eu estou vendo aqui em frente à redação aqui da Gasper Libre aqui. Eu fiz com muito orgulho vir aqui para conhecer aqui e fazer parte dessa entrevista, né? Legal, obrigado, Irineu. Quero mandar um beijo na minha casa, né? Manda lá. Minha esposa está assistindo e gosta muito do seu programa, de assistir o Gavini. Tá bom? Minha esposa é Leninha, viu? Beleza, então um beijão pra Leninha. Depois o filho beijo do casal. Pra Michele, deu um beijo pra Leninha, né? Beijão pra Leninha. Esperto, hein, Irineu? Com esse frio não é bom dormir no sofá, né, Flávio? E o filho do Irineu. E o filho do Irineu chama Fernando, por isso que ela gosta do Gavini. Meu filho chama Fernando. Beleza, valeu. Meu filho Fernando, inclusive, ele trabalha há 15 anos na Rede Record. Eita, nossa, que beleza. Valeu, obrigado, Irineu. Encerramos aqui o Câmera Aberta de hoje com essa participação super especial desse super fã do Gazeta Esportiva. Michele.
Obrigada, Gavini. Olha que legal, né? A gente receber a visita aqui do seu Irineu, né? Marido da dona Leninha. Gosta de uma resenha. Gosta de uma resenha. E de bobo não tem nada, porque esse fio dormir no sofá não é legal, como disse o Flávio. Mandou um beijo pra Leninha. Que bobo. Primeiro mandou pra você, depois mandou pra Leninha. Conversa com ele quando chegar. Leninha, deixa eu falar uma cantão, coisa. Né? A gente também quer te conhecer, então você que está em casa pode vir aqui na quarta-feira, conversar com a gente, faz sua pergunta aqui para quem tiver. Quem que vai estar aqui quarta-feira? Quarta-feira é o Flávio Prado de novo, Celso. o Celso Cardoso, eu vou estar aqui. Então vem aqui bater um papo com a gente, vem ser nosso convidado na nossa câmera aberta, tá bom? Logo às 6 da tarde você tem que estar aqui, 5 para 6, 10 para 6, você já chega aqui para combinar ali com a nossa produção. A gente quer muito te conhecer, hoje a gente ficou muito feliz de conhecer o seu Irineu e outros telespectadores. Então vem pra cá que o espaço é seu, tá bom? Você pode trazer uma coxinha, uma empadinha, manda subir, a gente come, tá bom? E um dia, eu já combinei com o Rodolfo II, um dia eu vou descer lá. Vou lá, vou abraçar todo o povo. Aí vai ser aquela aclamação, tipo a presidente da Croácia, tá bom? Gente. E no Beira-Rio, o Palmeiras jogou bem, mas acabou ficando no 0-0 contra o Internacional. Com o resultado, o Verdão acumulou o 9º jogo seguido sem levar gols, igualando a segunda melhor marca na história do clube, obtida em 2 oportunidades, em 1969 e 1973, quando as chamadas academias também ficaram 9 partidas sem serem vazadas. A maior série do clube ocorreu em 1987, quando o Verdão ficou 12 longos jogos sem sofrer gols. Então a gente vai ver agora como foi o empate de ontem em Porto Alegre. Contra o Internacional, o Palmeiras chegou à marca de 9 jogos sem tomar gols na nova era Felipão. Não tomou, mas também não marcou. O time recheado de reservas até tentou, mas não estava fácil. Aos 32, Daverson desperdiçou chance clara. De carrinho, o atacante tentou o desvio, mas a bola saiu à direita do goleiro Lomba. O Inter tentou responder no fim do primeiro tempo, mas o Everton estava lá. Na segunda etapa, o time de Felipão continuou buscando o gol, mas sem sucesso. Marcos Rocha e Johan tentaram. Quem não faz, toma. Se não fosse o goleiro Everton, seria assim. Mas ele salvou o Palmeiras na cabeçada de Cuesta. E ficou nisso. Empate sem gols no Beira-Rio. Palmeiras no G4 e Inter um pouco mais distante do líder São Paulo. Jogo bem disputado dentro das características das duas equipes. A gente está trabalhando para isso, vem trabalhando para isso. Tem uma solidez defensiva, tem um trabalho de equipe que faz com que o nosso sistema defensivo seja um pouco menos acionado do que vinha sendo. E o trabalho do pessoal é muito bom na semana toda. Vamos ver se a gente mantém isso contra o Cerro, porque nosso foco agora é o Cerro e nós queremos dizer à nossa torcida no aniversário do clube, 104 anos, que tenham calma e que 2-0 é muito bom, mas que a gente tem que ter os pés no chão. Não vamos achar que temos uma grande equipe, que já somos isso, não, nós não ganhamos nada. Ainda estamos na fase de passar à frente. Então, vamos ver se conseguimos, no aniversário hoje, dar um presente na quinta-feira. É uma postura de comandante. Tomar cuidado e tal, mas a gente sabe que se fosse 0-0, a vantagem do Palmeiras já era enorme. O Palmeiras é muito melhor, né? E tem um espírito competitivo interessante o time do Palmeiras. Não é o futebol que eu sonho ver. Mas ninguém pode... Como é que você vai negar o mérito de 9 jogos sem tomar gols, tal, o time subindo na tabela? É muito competitivo o time do Palmeiras. E o São Paulo que abre o olho com o Palmeiras. Também. Né? Esse resultado que o Palmeiras obteve lá em Porto Alegre é um resultado normal de campeonato. Resultado considerado bom. O Inter é o vice, é o segundo colocado do tese melhor para o Palmeiras do que para o Inter, né? Não é verdade? Então, um bom resultado aí para o Palmeiras, que trouxe esse empate. E foi um time que teve mais perto do gol, criou mais oportunidades e vai ostentando aí essa marca. É muito interessante de não sofrer gols. Isso dá uma tranquilidade muito grande para o Filipão. O que o Flávio colocou agora, a gente já discutia semana passada aqui com o Celso, certo ou não, é a filosofia do futebol, se vive em função de resultados, e isso não tem como contestar o Palmeiras do Filipão.
os resultados estão aí, a tranquilidade reinando, ambiente legal, a cautela do Filipão para o jogo da volta da Libertadores é uma cautela natural, não é? O comandante não vai poder querer ganhar antes do jogo. Então tá tudo muito dentro dos trilhos no Palmeiras. Não é? Se esse time pode jogar mais, é uma outra questão. A gente sabe que pode jogar mais. Mas dentro de resultados e em 3 competições, 3 frentes, Palmeiras é passar o aniversário muito legal. Muito legal. É verdade. Bom, e na Arena em Itaquera, o Corinthians acabou com a sequência de 4 jogos sem vitória no Brasileirão ao vencer o Paraná por 1-0. Veja o gol do Timão com a narração de Celso Cardoso. Levantamento acontece, o toque de cabeça e a bola entra! Gol do Corinthians! A entrega dos jogadores foi o mais importante. Eu falei antes de começar o jogo que hoje o mais importante, é claro que a gente sempre prevê e gostaria de ter uma qualidade, um jogo maravilhoso, mas hoje nós precisávamos retomar 3 pontos no campeonato. Copa muitas vezes se ganha jogando feio, mas eu sou um treinador que gosto de ver e acho que um bom desempenho facilita o serviço da vitória. Acho que hoje era o momento que a gente tinha que buscar o resultado de qualquer modo. Um gol de bola parada, como foi, que é uma coisa que nós não vínhamos tendo um aproveitamento muito bom nessas bolas paradas indiretas, mas tem muito a melhorar. Olha, Flávio, a gente estava discutindo exatamente isso, de se jogar bonito, mas conquistar resultados jogando feio e tal. E aí, é claro, o Corinthians venceu o Paraná, mas o Corinthians está jogando feio e não estava vencendo ninguém. Aí a situação é desesperadora. Venceu o Paraná, aqui. Então o Corinthians tem produzido muito, mas muito pouco mesmo, não é? E está com muitas dificuldades para vencer. Às vezes a gente observa a entrevista coletiva do Loss, parece que a gente está no outro mundo. Não é? É claro, o técnico tem que ser otimista, tem que ter um bom discurso, um discurso de que as coisas vão melhorar, mas também não pode fugir muito da realidade. Saber quais são os problemas do Corinthians, as deficiências. Eu nunca vi o Cássio trabalhar tanto como goleiro do Corinthians. O Corinthians recentemente, desde Mano, né? Mano, Tite, o próprio Carille, o Corinthians teve como forte o seu sistema defensivo. E a gente tem visto nas mãos do Loss, talvez pela fragilidade do elenco, não dá para se afirmar isso com 100%, mas o Cássio trabalhando barbaridade. O Corinthians precisa melhorar muito, está devendo. O time não é nenhum supra-sumo, mas esse time do Corinthians tem que jogar um pouco mais, ser mais efetivo, chutar a gols e aí buscar os resultados, Flávio. Eu acho o time ruim demais. Você vê, perdeu o Pablo, perdeu o Balbuena, perdeu o Michael ali, aquele miolinho central. Sim. Né? Sid Clay, ok. Mas aquele miolinho central de proteção de defesa. Perdeu o Rodriguinho. Trouxe uma molecada aí, tem que confiar no Pedrinho, que às vezes aguenta, às vezes não aguenta. Complicado. Então é duro para o cara chegar e tentar impor o sistema, tentar mudar as coisas com um time tão frágil. O time do Corinthians é ruim. Ele está perdendo peças importantes e repondo pior. E já vem acontecendo isso faz tempo. Já com o Carille a dificuldade foi enorme. Segundo turno passado foi muito complicado. É duro, é um time fraco. Eu acho que o Loss, claro, tem também a cota dele, mas começou agora o trabalho com jogadores bem piores do que os outros tiveram antes dele. Mais 6 jogos completaram a 21ª rodada do Brasileirão. Veja os gols. Jogando com a equipe reserva, o Grêmio saiu na frente do Atlético Paranaense com Cícero, deslocando o goleiro na cobrança de pênalti. Mas o Furacão tinha a força da torcida ao seu lado. Alguns minutinhos depois, Pablo chutou no ângulo de Paulo Vitor e marcou um golaço para empatar a partida. E no meio da segunda etapa veio a virada. Jonathan tabelou com Bruno Nazário e deslocou Paulo Vitor com um toquinho. 2-1 e 3 pontos para o Atlético Paranaense. No Mineirão, Raniel desviou a cobrança de falta de Arrascaeta e surpreendeu o goleiro Júlio César. 1-0 Cruzeiro para cima do Fluminense. 10 minutos depois, outro desvio de jogador da Raposa, mas para o lado errado. Henrique cortou para o próprio gol e empatou a partida, 1-1. No segundo tempo, Ayrton Lucas quis imitar a façanha do rival e também marcou contra. E ficou nisso, final 2-1 Cruzeiro. Depois da cobrança curta de escanteio, Luiz Fernando cruzou para a área e Joel Carli estava lá para testar firme e fazer Botafogo 1, Sport 0.
No fim da partida, o uruguaio Aguirre tabelou com o Jean e tocou na saída do goleiro Magrão. 2-0 e Botafogo voltando a vencer depois de 5 partidas. Em Minas Gerais, o América dificultou a vida do Flamengo. Everton Ribeiro, de cabeça, até colocou o rubro-negro na frente. Mas o América também tinha cabeceador. Rafael Moura tocou sem chances para Diego Alves e empatou o confronto. No segundo tempo, mais um de cabeça. Lucas Paquetá, sem marcação, recolocou o Flamengo na frente, 2-1. Mas no finzinho do jogo, o América chegou ao empate mais uma vez. Adivinha como? De cabeça. Gerson Magrão garantiu a igualdade, 2-2. No Barradão, o Vitória puxou contra-ataque contra o Atlético Mineiro e Lucas Fernandes acertou a trave de Vitor. Mas no rebote, Léo Ceará estava lá para empurrar para as redes. Final, Vitória 1, Galo 0. Para fechar, em São Januário, Vasco e Chapecoense. Wagner recebeu o passe de Maxi Lopes e fez o primeiro para os cariocas. O time catarinense chegou ao empate na cabeçada de Leandro Pereira. Mas Maxi Lopes estava inspirado. Bela jogada individual e bola na rede. E ainda teve tempo para Thiago Galhardo deixar o dele na vitória de 3-1 do Vasco, que anunciou após o jogo Alberto Valentim como novo técnico da equipe. Olha, a vida do Valentim pode dar um ganho para esse Vasco da Gama, que passa um momento sério na sua parte administrativa. Né? Lá está faltando tudo, faltando dinheiro, faltando tudo. Não só para o departamento de futebol, para o clube, e a gente não sabe como é que o Vasco termina essa temporada. O que me chama a atenção, o Flávio falava do Corinthians, que realmente tem um elenco limitado, e a gente vê o Cruzeiro muito parelho com o Corinthians no campeonato. O Cruzeiro do Mano Menezes, que tem um time bom. Time superior, um time para estar lá entre os 4 primeiro, e esse Cruzeiro do Mano não está engrenando. Outro destaque negativo, o Atlético, que aparece no bolo ali para tentar chegar na ponta do campeonato, não decolou, e o Flamengo, né, que era o líder, a história do cheirinho de novo, já está tendo quedas, e ontem, na rodada desse final de semana, esse empate com o América mostra que o Flamengo está numa descendente e tem aí esse confronto contra o Corinthians pela Copa do Brasil. São equipes para a gente observar com maior atenção. Bom, e a gente está de volta para conferir como ficou a classificação do Brasileirão. Vamos colocar a arte, João Batista. O São Paulo segue na liderança com 45 pontos. O Internacional é o segundo colocado com 42. Flamengo tem 41 e o Palmeiras está em quarto com 37. Grêmio também tem 37, Atlético Mineiro soma 34 pontos, Cruzeiro 30. Corinthians está na 8ª posição, 29 pontos. América Mineiro, Fluminense 26, Botafogo 25, Santos e Vasco 24, Vitória e Bahia 22 e o Atlético Paranaense 21. A Chapecoense também tem 21, mas abre a zona de rebaixamento seguida pelo Sport com 20, Ceará 17 e o Paraná na última colocaçãozinha com 15 pontos. E com o fim de mais uma rodada do Brasileirão, o São Paulino resolveu sair ligando para todo mundo. Olha só. Alô, Palmeiras? Fala, Belo! Ô, Palmeiras, muito obrigado por não ter perdido pro Inter. Valeu demais! Você não tem que agradecer pra mim, Belo. Agradece pro Daverson, que não sabe fazer um gol, meu. Falou, São Paulo! Um abraço, Palmeiras! Alô? Fala, Flamengo! Qual é, meu irmão? Tá ligando por quê? Que eu senti um cheirinho aqui e eu decidi te ligar, Flamengo. Aê, mó caô, brother! Eu só tenho um recadinho pra te dar. Qual é que é? Segue o líder! Aí, desligou na minha cara, mané! Alô? Fala, Corinthians! E aí, mano? Corinthians estão trazendo um novo jogador pro time de vocês, Corinthians! Sério? Qual é que é, mano? O Rafael Sobis, do Cruzeiro. Mas qual é que é do Sobis? É pra ver se vocês sobem na tabela. Você tá louco, mano? Por que você não vai... Melhor ficar quieto, mano.
procurando subir na vida. Consulte 10º andar. Bate, onde fica o chefe? Chefe, nós não temos. Nós só temos um líder. Pode segui-lo. Com licença. Pois não? Eu gostaria de subir na vida. Subir na vida é muito fácil. Agora subir na tabela de classificação é impossível. Segue o líder. E por falar nisso, saia daqui que eu tenho coisas mais importantes a fazer. Alô, Michele Janela? Olá, minha amiga. Grande noite pra você. Toque o programa daí, Michele. Valeu, Vini. Vou seguir a sua ordem, meu querido. E a gente vai falar do Santos, que começa a semana pensando no confronto de amanhã contra o Independiente da Argentina pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O repórter Adriano Dolfi esteve nesta manhã no CT Pelé acompanhando a preparação do Peixe. Cuca tem novidades. Entre elas, o retorno de Alisson ao meio-campo e Vitor Ferraz à lateral direita para o jogo desta terça contra o Independiente pela Copa Libertadores. Por outro lado, o zagueiro Gustavo Henrique, que levou 15 pontos na testa devido a um choque no jogo com o Bahia, ainda é dúvida. Certeza mesmo é que o técnico Cuca não poderá contar com o lateral esquerdo Dodô, que foi expulso no jogo de ida. Na última semana, o treinador sinalizou que poderá utilizar Diego Pituca na função, abrindo uma vaga no meio de campo. Outra dúvida em relação ao ataque: se vai utilizar os 4 atacantes, como ocorreu no jogo contra o Bahia, ou se vai utilizar a formação do segundo tempo, com um meia na armação. No ataque, Gabriel vive a boa fase, neste bom momento do Peixe, inclusive como capitão do time. Fiquei muito feliz em ser capitão. Eu acho que em alguma hora isso ia acontecer, até porque eu sou um dos mais velhos da equipe, não idade, mas de tempo. Então eu fiquei muito feliz, mas nós temos inúmeros capitães e poderia ser vários. Eu fiquei muito feliz por ser capitão e muito mais pela vitória. O jogador, antes vaiado pela torcida, agora recebe aplausos e conta com o apoio e conversas do técnico Cuca. Professor Cuca, eu só tenho que agradecer ele por tudo. A gente conversa bastante, a gente tem essa liberdade. Ele sempre fala comigo, eu tenho aprendido muito com ele, não só eu, mas todos os jogadores. Então, como eu falei, eu tenho que agradecer ele pelas palavras que ele sempre dirige a mim e dizer que eu estou muito contente por esse momento e eu espero retribuir toda essa confiança dentro do campo. Bom, ainda nada do julgamento do Santos, deve estar rolando lá agora. Aquela palhaçada, põe luz, mas o esquema está todo montado, ele já sai com o resultado pronto. Não existe nenhum tipo de seriedade, não importa quem tem razão, quem não tem. O julgamento de tribunais de futebol são sempre com carta marcada. Uma informação, o Pedro do Fluminense, que a gente já citou, infelizmente se machucou com seriedade, foi cortado oficialmente pela seleção brasileira, por lugar dele chamado Richarlison, ex-Fluminense, que está no Everton, que aliás foi expulso na rodada do final de semana. Ele teve uma briga com o jogador adversário e só um foi expulso. O árbitro entendeu que ele começou e só ele foi expulso. O que aconteceu? Ninguém do time dele reclamou do árbitro, só expulsou ele, não expulsou meu. Ele tomou uma dura da direção por ter se envolvido numa confusão que gerou a ausência dele no próximo jogo. Postura diferente, em países diferentes, em ligas diferentes. Complicado, né? E quem também entra em campo nesse meio de semana pela Libertadores é o Coringão. Quarta-feira recebe o Colo-Colo na Arena em Itaquera. E o Osmar Garrafa esteve lá no CT Joaquim Grava acompanhando a segunda-feira do Timão. Mesmo sem ter jogado um futebol convincente, a vitória contra o Paraná tranquilizou o ambiente no Corinthians para a partida de quarta-feira contra o Colo-Colo pela Libertadores. Compromisso que vale vaga para as quartas de final dessa competição. Hoje, na reapresentação do elenco, o técnico Osmar Loss já começou a montagem da equipe para esse compromisso. E o treinador corintiano não vai contar com força máxima. Gabriel, expulso em Santiago, vai cumprir suspensão. Cássio, com dores no quadril, não veio a campo hoje e é dúvida. Caso ele não se recupere, Walter assume o gol. Para a vaga de Gabriel, Ralf está mantido no meio-campo ao lado de Douglas. E a maior novidade será o retorno de Romero ao ataque. Sem ter enfrentado o Paraná Clube no último sábado, o atacante deve retornar à equipe no lugar de Roger.
Para passar à próxima fase, como o Corinthians perdeu no jogo da ida em Santiago por 1-0, ele precisa agora, em casa, de uma vitória por 2 ou mais gols de diferença. Se o Timão vencer por 1-0, repetindo o resultado que aconteceu com a vitória do Colo-Colo no jogo da ida, a decisão da vaga vai para os pênaltis. A Arena, na próxima quarta-feira, deve estar lotada. Corinthians e Colo-Colo valendo vaga para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. E atualizando informações do Corinthians, depois do treinamento da atividade, em uma reunião de jogadores, comissão técnica e diretoria, ficou decidido que o Corinthians inicia a concentração daqui a pouquinho, logo mais à noite. Normalmente a concentração começa na noite da véspera da partida, mas pela importância do jogo, os jogadores e a comissão técnica e diretoria entenderam que seria necessário um descanso, uma alimentação mais regrada. Jogadores do Corinthians começando concentração daqui a pouco. Outra boa notícia para o Corinthians é que o Cássio vai ter condição de jogo. Essa é uma tendência muito grande. Hoje aconteceram alguns exames, ele ainda não está 100% garantido, mas tudo indica que o Cássio deve se recuperar aí desse problema no quadril e ficar à disposição. De qualquer forma, o Walter está de sobreaviso. Michele. E o dia no São Paulo foi de treino para os reservas e descanso para os titulares. Jonas Campos, o futuro papai, tem as informações do Tricolor. Confira. A segunda-feira foi de jogo-treino aqui no CCT da Barra Funda. Os reservas do São Paulo enfrentaram o Nacional e venceram por 1-0, com esse gol contra em lance com participação do zagueiro Arboleda. Em campo, jogadores que podem aparecer na equipe titular no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, domingo contra o Fluminense, no Morumbi. Isso porque Diego Aguirre já tem 3 desfalques confirmados para o próximo compromisso do líder São Paulo no Brasileirão. Contra o Fluminense, o treinador não poderá contar com Jusilei, Nenê e Everton. Todos eles suspensos pelo 3º cartão amarelo. O camisa 22, inclusive, deixou o duelo de ontem com uma fisgada na coxa esquerda e aguarda o resultado de exames para saber a gravidade da lesão. O volante Hudson, com dores no joelho direito, segue em tratamento, mas a expectativa é que ele retorne ao time contra o Fluminense, assim como o Lisiero, que cumpriu suspensão diante do Ceará e volta a ficar à disposição. Para as vagas de Everton e Nenê, Shailon e Everton Felipe podem ser as novidades. Aguirre também pode utilizar Reinaldo ou Bruno Pérez, autor do gol da vitória de ontem contra o Ceará, numa linha mais avançada. Decisões que serão tomadas pelo treinador ao longo da semana. O elenco completo do São Paulo volta a treinar apenas na quarta-feira, já que o tricolor só volta a campo no domingo contra o Fluminense. O time do Morumbi é líder isolado do Brasileiro com 45 pontos, 3 a mais que o segundo colocado Internacional. Informação fresquinha do nosso correspondente da Gazeta Esportiva, Lucas Musetti. Puma Damiani, secretário esportivo do Independente, disse para ele agora que o Santos venceu a disputa na Comebol. Disseram que não nos darão os pontos, mas ainda estamos brigando. Vamos ver o que vai acontecer em instantes. Beleza? Michele, acabou o jogo de hoje, Manchester United e Tottenham. No campo do United, 3-0 para o Tottenham, 2 gols do Lucas Moura, que agora está aprendendo a jogar futebol e está começando a jogar muito bem pelo time do Tottenham. E o Mourinho brigou com o jornalista e abandonou a entrevista coletiva. Ele faz muito isso, né? Mas, de novo, o Mourinho com confusão com a imprensa. Bom, e o Verdão também é outro que muda a chavinha agora para a Libertadores. Na quinta, o time tem compromisso contra o Cerro Porteño, deve ter casa cheia no Allianz Parque, já que até essa segunda mais de 26 mil ingressos já foram vendidos. Então, vamos ver aí como que o Palmeiras começou a semana com Alexandre Silvestre. Fala pessoal, aqui no Palmeiras agora até a reapresentação dos jogadores é parcialmente fechada à imprensa. Nós entramos, é verdade, na academia de futebol para 15 minutinhos de imagens do aquecimento dos jogadores após o empate de ontem contra o Internacional fora de casa, resultado que leva ao Palmeiras à 4ª colocação. O Verdão está, portanto, no G4 do Campeonato Brasileiro. Força máxima para quinta-feira. Vale a vaga nas quartas de final da Libertadores. O jogo é contra o Cerro Porteño no Allianz Parque, quinta-feira, 9h45 da noite. No jogo de ida, deu Verdão
2-0. Retornam à equipe aqueles jogadores que sequer viajaram para Porto Alegre ontem, casos de atletas que foram poupados e que estavam suspensos. Edu Dracena, Dudu, Felipe Melo e Borja. E muitos titulares que não participaram, mas ficaram no banco ou foram relacionados para o jogo diante do Colorado, também ficarão à disposição do Felipão, que vai colocar em campo o que tem de melhor para esse jogo decisivo. Palmeiras que briga em 3 frentes até o final da temporada. Campeonato Brasileiro está no G4. Libertadores deve avançar quinta-feira, passando para as quartas de final da Libertadores. E em setembro ainda tem as semifinais da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Sobre o goleiro Everton, que ontem sentiu por diversas vezes dores na virilha, no músculo da coxa. Não é problema, pelo menos aparentemente treinou hoje normal e deve estar em campo na quinta-feira. Um abraço, boa noite. Bom, inscrições abertas para São Silvestre no site gazetesportiva.com, pode correr lá e se inscrever. E vamos olhar aqui, o resultado final da nossa enquete, vai ter Palmeiras e Corinthians nas quartas da Libertadores? Deu que não, 65% dos votos, muito por causa do Corinthians, né, que é bem difícil fazer o resultado. E a gente termina o programa... secam, né? Hã? Secam também, né? Secam, né? Algumas pessoas secam. A gente homenageia Alex Lifeson, ex-guitarrista da banda Rush, que completa hoje 65 anos. Parabéns, hein? Tudo de bom pra ele. Tchau, galera. Tchau.